vendo aqui vários alunos, pesquisadores. Eu tive aqui, acho que há talvez 1 ano, 2 anos atrás, a gente bateu um papo também sobre inovação, sobre esse tema que eu gosto bastante. E hoje, de novo, vou bater um papo com vocês, trocar uma ideia, trazer aqui algumas reflexões. Dentro do nosso centro, nós temos várias linhas de atuação e uma delas é a inovação, né? Eu estou vendo aqui vários alunos, né? Quem aqui é aluno de graduação? Aqui tem uma turma boa de graduação, pós-graduação, tem alguém? Pós-doutorando, tem alguém aqui? Pós-doutorando também. Bom, eu, como alguns professores aqui, eu também tenho alguns alunos lá, né, que trabalham comigo. Essa daqui eu vou contar hoje um pouco a história dela, a Patrícia, trabalha comigo lá já há um tempo. Ela, como vários de vocês da graduação, né, até uns anos atrás, não sabiam nem o que ia fazer, que vestibular, toda aquela indecisão, são as fases da vida que a gente fica ali indeciso, né, para onde vai. E ela chegou lá no laboratório também indecisa, mas cheia de sonhos, gostava muito com essa parte biológica, gostava muito de trabalhar com a parte aquática, com os peixes, etc. A gente trabalha lá um pouco com isso, misturando com tecnologia. E aí a Patrícia, ela, né, já entrou em iniciação científica, já começou a fazer trabalho com a gente, já começou a ajudar os grupos nossos e foi avançando, né? Como vários de vocês acredito que fazem essa trajetória, fez o IC, né, participou do grupo de pesquisa e cada vez mais que ela ia avançando, ela ficava mais empolgada, entusiasmada com esse mundo científico e em alguns outros pontos também ficava mais pensativa, né? Mas Patrícia continuou, então ela fez com a gente lá, acho que isso vários de vocês já sabem bem essa rota, né? Quem está então em mestrado, doutorado, mais ainda, né? Que eu tenho uma ideia lá, ou eu estou inspirado tal, e aí eu vou tentar validar essa ideia, então tem toda uma metodologia científica, né? Nós temos até disciplina de metodologia científica, de você fazer esse processo, da ideia você vai lá validar a hipótese, dessa hipótese vai sair um trabalho científico, etc. E no final você vai desenvolver lá, vai sair com o produto final. Certo? Está todo mundo comigo nessa página? Acho que a maioria de vocês, alguém aqui já publicou alguma coisa? Resumo de IC, acho que todo mundo praticamente nessa sala, né? Ou está aí. E aí, resumo, congresso, vai para o famoso Lattes, né? E segue a carreira científica, e segue ali ela começando a entrar nesse mundo da ciência que a universidade proporciona para a gente, etc. Né? Mas, por outro lado também, Patrícia está sempre me questionando, brincando lá, né? Que tem o professor, minha bolsa, professor, mais projeto, né? Tem uns boletos para pagar, né? Demora em república, é uma fase difícil, que também ela fica questionando também muitas vezes o caminho dela, para onde que ela vai, o que ela vai fazer com esse conhecimento que ela está adquirindo lá, né? E, além disso, né, ela também direto relata para a gente, ela e outros estudantes, né? A pressão que nós que estudamos, né? Você só estuda, né? Você vai fazer o quê? Quanto tempo estudando? E cada vez que você vai subindo esse degrau, parece que essas vozes vão aumentando e isso vai inquietando, né? Vários estudantes nossos, né? Ainda mais quando vê problemas lá na sociedade, igual as mudanças climáticas, que é uma temática central do nosso centro, né? De estar buscando soluções, estar buscando o que fazer, o que apresentar com isso. E ela falou, nossa, a gente trabalha tanto com isso, estuda tanto isso no mundo aquático, etc. Eu vi lá uma catástrofe no Rio Grande do Sul, eu vi outra em outras regiões. Será que a gente não poderia adaptar nossa pesquisa, fazer aquilo? Mas, por outro lado, também tem a parte da publicação, tem as aulas, tem tanta coisa junto, né? E a sociedade cobra e a gente fica nisso. Isso aqui é um ranking, uma lista de dados aí que saiu no último report da Web of Science. A gente fez uma triagem da publicação de algumas universidades brasileiras. Tá? Só a Unesp, em praticamente 10 anos, aí, publicou 20 mil papers. Tá? Junta a USP, Unesp, Unicamp, a gente 100 mil papers, talvez. Né? E aí um questionamento que começa a fazer, né? Como que essa publicação, como que essa pesquisa, como que isso vai chegar lá na ponta, né? E aqui ali em cima, ali, a colaboração com a indústria é um índice que eles medem a proximidade dessa publicação, está mais próximo à ponta lá, ao setor que pode utilizar, né? Então, algumas universidades, por exemplo, a nossa, né, está um pouco longe ainda, e aí
tem uma Universidade Federal Fluminense, publicou 5.000 papers, mas está com um índice bem maior, né? Então, a gente começa a analisar e pensar nisso, né? E não só aqui, não só lá dentro do laboratório, a gente começa a refletir isso, é um grupo nosso, vários colaboradores, como começa a falar sobre isso no mundo, né? Será que saiu editorial na Science, na PLOS ONE e tal? Será que a gente não vive numa bolha às vezes? Patrícia direto conversa comigo. Professor, às vezes eu me sinto numa bolha, às vezes me sinto um extraterrestre, às vezes vou conversar sobre pesquisa, sobre ciência, fora daqui do nosso mundo, eu me sinto... Será que o que eu estou fazendo, como é que eu vou levar isso? Como é que eu vou... Né? Então, esse questionamento está cada vez maior. Né? O que eu vou fazer com o meu conhecimento científico? Esse conhecimento científico é mais do que só o conhecimento científico, é um ativo seu. Né? O ativo intelectual, hoje, é uma das principais moedas financeiras do mundo, né? As principais empresas hoje, as big techs, qual que é o ativo que faz o produto deles? É conhecimento científico. Então, esse ativo, esse investimento de tempo, esse investimento de estudo, de estrutura, de centro, de investimento, né? O que eu vou fazer com isso? Bom, isso tem sido perguntado cada vez mais pela sociedade, os editais começam a cobrar isso, a sociedade começa a cobrar isso, e a gente começa a avançar, então, da onde veio isso? Como que eu, sei lá, tento trazer algo diferente, ou incorporar dentro ali da nossa rotina algo diferente? A estrutura nossa da universidade, né, um modelo muito trazido lá pelo, tem um modelo francês, etc., de universidade de Bolonha também, na Itália, que a gente baseia muito no ensino, pesquisa e extensão. Então, você vai ensinar, trazer o conhecimento, né, ensinar as pessoas, faz pesquisa para ter avanço de conhecimento, faz extensão para tentar levar esse conhecimento, buscar também de lá do empírico, trazer para dentro e fazer esse processo. E isso está aqui enraizado no nosso objetivo e missão da universidade. Acontece que o custo de manter isso daqui, né, custo de tempo, financeiro, etc., cada vez mais está difícil. E como que a gente poderia trazer mais um eixo que amarraria esses três e pudesse ajudar toda a instituição e as pessoas que estão aqui dentro? Essa é uma pergunta de 1 milhão, né, ou até de mais, que várias universidades do mundo começaram a fazer, e aí surgiu então o eixo da inovação. A inovação ela vem com a ideia meio que transversal de juntar tudo isso e transformar em algo, transformar em riqueza. E quando eu falo riqueza, não é só financeira. Pode ser uma riqueza de como você vai aplicar aquilo, como você vai gerar valor para uma pessoa, como que você vai pegar lá uma pessoa que está precisando e com o seu conhecimento científico você vai salvar uma vida, ou vai trazer um novo jeito de viver, ou um método, ou sei lá, Então, e aí começa então... Inovação é gerar valor. Como que a gente gera valor com o nosso conhecimento científico? Né? Isso aqui é um tema também, a gente tem discutido no projeto do Métricas Edu, que é um projeto grande do estado de São Paulo. Né? Como que a gente leva, então, a pesquisa científica, como que a gente faz com nossos alunos de graduação, de iniciação científica, etc., avance para fazer inovação, para trazer novas tecnologias, soluções e etc. Né? Bom, Patrícia começou a se empolgar com esse tema, ver que tinha uma perspectiva, ela ficava muito falando de emprego, o que ela ia fazer depois da faculdade, não sabia se ia fazer mestrado, etc. Acho que é uma dúvida que aí a próxima fase, depois de entrar na faculdade, é a próxima fase, que chega rápido, né? E aí começamos a se aventurar para a inovação. Mas, antes de tudo, o que é inovação? Isso aqui para vocês, quem acha que isso aqui é uma inovação, levanta a mão. Acho que a maioria acha que isso aqui é inovação. Bom, gera valor, não gera? Imagina, você tinha que antes, né, tirar foto lá, o pessoal da fenologia estava mostrando lá e fazer estudo de campo, tal, com drone, pulverizar com drone. O drone veio uma tecnologia, então gera valor para quem usa? Gera, é uma inovação. Isso aqui é uma inovação para vocês? Alguém usaria isso? Aquele dia que você está com gripe, você precisa da mão para fazer a prova lá e tal. Teria coragem de sair na rua com... Isso é uma invenção.
mas não teve mercado para isso. Não virou inovação. Não gerou valor como eles pensavam. Né? Isso aqui é inovação? Olha só, isso daqui, o dono, quem inventou isso, é dono da maior rede hoteleira do mundo e ele não tem nenhum hotel. Olha que pensar fora da caixa num modelo de negócio, mas ele estudou, pensou, usou o conhecimento dele e gerou um. Então, um novo modelo de negócio, professor, mas inovação não é só tecnologia, só aquela coisa hard, aquela coisa alta tecnologia. Nem sempre. Pode ser inovação de processo, de produto, de vários tipos. Né? Inovação, mudança às vezes de um indivíduo, alguma coisa. Tudo isso é patenteável, tudo isso dá para registrar, tudo isso, né, dá para inovar com isso daí. Bom, então acho que um ponto que eu queria trazer para vocês, que estão na academia e no mundo da ciência, né, nós começamos lá com a ideia, iniciação científica, etc. Agora vamos entrar para a inovação. Esse aqui, ó, quem quiser se aprofundar mais nesse tema, Manual de Oslo é a Bíblia. Todo o estudante que começa a ir para esse mundo, querer avançar para isso, dá uma olhada no Manual de Oslo, tem a versão em português, a FINEP traduziu. Isso aqui explica todo esse processo da inovação e tudo mais, tá? Fica a dica aqui para vocês. Bom, eu posso inovar então, como eu estava falando antes, em produto, criar um novo produto, né? Acho que vários de vocês aqui têm potencial para isso. Jeito de fazer serviço, também tem várias formas de trabalhar com isso. Conheço vários pessoal que fez biologia, estou vendo alguns alunos da biologia e tal, que ajudou a redesenhar linhas de processos, protocolos, métodos, e registrou isso daqui, né? Novas fórmulas, etc. Inovação de processo, né? Dentro da linha de... Inovação de marketing, muda rótulo, muda o jeito de apresentar o produto, etc. Né? Inovação nas organizações. A organização era uma tradicional, ela vira uma startup, ou ela vira um outro jeito de trabalhar, ágil, etc. Tudo isso é inovação. Tá? Então, você consegue pegar sua pesquisa, pensar em tipos de inovação e gerar valor através dessa pesquisa. Tá? Agora, tem um ponto muito interessante que tem ajudado lá nossos alunos, o pessoal que vai para isso, que eu queria trazer com vocês. Alguém que conhece a teoria do quadrante de Pasteur? Ninguém. Bom, acho que esse tema aqui, eu acho que deveria ser, acho que a gente entrou na pós-graduação, deveria ser a primeira coisa para discutir, acho até antes às vezes, tá? Que vou trazer para vocês, vamos lá. Ó, o quadrante de Pasteur, aquele livro ali, ó, ele foi traduzido pela Unicamp também, tem ele em várias bibliotecas, tem online o PDF do quadrante de Pasteur. O governo americano chegou uma hora que a grana estava curta para investimento em pesquisa, até em educação, até em ensino, etc. E começou uma crise, o cobertor está curto, e aí, vai investir em quem? Todo pesquisador ou todo aluno, o meu é mais importante. Né? E começou, bom, então o governo contratou, o Bush era aquele cara, ele era o secretário de Ciência e Tecnologia, trouxe o David Stokes, que é o cientista que organizou essa obra, essa ideia do quadrante de Pasteur. Em quem que nós vamos investir? Qual que é o perfil? Como é que funciona? E ele criou, então, falou, olha, estudando as grandes conquistas, o que trouxe de retorno para os Estados Unidos e outros países, etc., vamos fazer aqui um modelo que é o seguinte. De um lado, nós vamos analisar, vamos dar prioridade a quem faz avanço no conhecimento. Quem estuda e traz avanço no conhecimento, Tadeu estuda, traz avanço no conhecimento, ele vai entrar, então, nesse quadrante aqui, nós vamos chamar de Bohr, em homenagem a Niels Bohr, que trouxe muito avanço ao conhecimento. Nem sempre é uma pesquisa aplicada, que já sabe para que vai servir aquilo, mas é algo, uma descoberta nova. Bom, um outro ponto, vamos focar na utilidade, na aplicação. Então, chamaram esse quadrante de Thomas Edison. Thomas Edison era um perfil de pesquisador que não era tanto do jaleco, de dentro do laboratório. Professor, mas não é só esse tipo de pesquisador que existe? Não, existem vários perfis, que é outra coisa também que na academia, você é pesquisador, você é cientista, é jaleco, é aquela coisa, ou não, é de laboratório, ou é fora de laboratório, ou é... Existem vários perfis, eles começaram a perceber isso. Thomas Edison, então, ele tem
Mais de 2.000 patentes. Muitas ele pegava 3, 4 conhecimentos de outras pessoas, juntava e entregava. Por quê? Porque o foco dele sempre foi na utilidade. Ele transitava muito bem politicamente e ficava demandando o que a sociedade precisava. E aí ele pensava, juntava pesquisa de várias pessoas e patenteava. É um perfil de cientista. E aí falou, será que não tem um meio termo que consegue fazer conhecimento e utilidade? E aí é Pasteur. Pasteur tinha a problemática da questão da contaminação de vinhos, etc. Ele estudando isso, mas já queria resolver o problema, então ele já vai para a pesquisa pensando em resolver um problema. Mas pesquisa de base de conhecimento. Ele começa a descobrir todo mundo dos micro-organismos, e aí você sabe melhor que eu, e aí o processo da pasteurização e outras coisas, e aí vira todo um novo processo, um novo método patenteado para dentro da indústria. E muda toda a indústria alimentícia e até saúde humana. Né? Então, esses 3 aqui, cada vez mais, as instituições de pesquisa, etc., têm olhado. Vamos investir em pesquisa de base de conhecimento, a pesquisa pura, né? De Born, modelo Thomas Edison ou Pasteur. E esse aqui eles chamam do observador de pássaros. É o que não vai nem... Fica vendo pássaros, adora pássaros, mas não consegue avançar em novos conhecimentos para pássaros, não consegue... Não traz nada. Esse aqui tem que eliminar dos editais, tem que... E foi um pouco essa discussão do quadrante de Pasteur. Né? Então, para você ter esse processo de vocês, da graduação, mestrado, etc., a gente na academia, chegar, eu acho que eu tenho um perfil para mais aplicada, ou mais para pesquisa para avançar conhecimento, etc., você tem, então, independente, você tem que saber ter base de conhecimento. Então, quando fala pesquisa básica, gente, não é que é tão básica de ser simples, não. Pelo contrário, elas são fundamentais, elas dão uma estrutura para você chegar numa aplicação. Então, uma coisa é certo aqui. Não adianta o ChatGPT, não adianta... Você tem que trazer a base. Você tendo base, você consegue avançar melhor. Você consegue ter estrutura melhor para chegar no aplicado. Né? E o meio disso tudo é o desenvolvimento. São as fases de vida que a gente está passando aqui como cientista, como aluno, etc. Tá? Bom, então, trouxe para vocês o Manual de Oslo, trouxe para vocês o quadrante de Pasteur, beleza? Trago o terceiro ponto aqui, que nossos estudantes da pós-graduação têm que estar por dentro também. Inclusive, vários editais de FAPESP e outros financiamentos hoje já te perguntam. Quem está com algum projeto de pesquisa aqui financiado pela FAPESP, por exemplo? Levanta a mão para mim. Qual que é o TRL do seu projeto? Que nível que está o TRL? Para onde que você vai? Qual que é a maturidade tecnológica do seu projeto? Tá? Então, por exemplo, olha, meu projeto ele está aqui, ó, a gente já saiu da parte de ideia, já fez algumas formulações, testes, experimentos em laboratório, já testamos, validamos, voltou, já estou num TRL 3, aqui, ó, pesquisa já começando a ter uma aplicação. Não, o meu já está bem avançado, já estou até testando com fora da universidade já, em campo, então já está num TRL 6. Aqui o final ele já está sendo aplicado na sociedade de alguma forma, ou para uma empresa, ou pela própria sociedade, etc. Então hoje tem sido perguntado muito isso. Você vai fazer uma iniciação científica, você vai fazer seu TCC, você vai fazer seu mestrado, você vai começar em que nível e você vai chegar em que nível? Eu vou investir em você, a universidade, o professor vai mentorar, etc. Qual que é esse ponto? Entendeu? Então, o outro conceito legal para vocês trazerem é a questão do TRL. Tá? E aí ele vai ajudar vocês a criar essa escala, né? E isso tem sido cada vez mais importante para você mostrar até a prioridade, onde vai chegar a sua pesquisa, como que você está avançando, para ter uma métrica também mais palpável. Tá? A NASA pegou esse estudo de ideia do TRL, aprimorou ele, criou um ISO, e hoje ela usa, e vários pesquisadores na academia, na indústria usam. Você vai hoje em eventos, em rodada de negócio, de investimento em pesquisa, de empresas principalmente, você traz qual TRL está, quanto você quer de recurso, para onde você quer levar, o que você acha que você pode trazer de volta. Então, acho que é um conceito muito legal, né?
para a gente trazer. E isso também ajuda a gente a se posicionar e saber onde nós estamos. Quando você está lá na sua trajetória de construir sair da ideia, ir para a pesquisa científica, virar produto, ou virar alguma aplicação, etc., é longa essa trajetória. E a gente passa o famoso Vale da Morte. Né? O Vale da Morte nem no concurso você passou, nem o emprego se arrumou, você ainda estuda, sobrevive de cá, de bolsa, de ajuda da família. E se você abrisse uma empresa também, o começo de uma empresa, até a empresa começar a se pagar todas as contas, a ter lucro, são anos. Então, essa fase, você está lá, a gente fala de semente, né, começou, né, e aí até você chegar lá na frente, começar a crescer, aí começa a vir investidor e tal, mas a pessoa só quer filho bonito, né, filho feio, né, todo mundo quer já o pós-doc pronto, ou o pesquisador pronto, ou a empresa, a startup pronta e tal. Essa fase aqui, a gente chama Vale da Morte, dentro da academia, a gente estruturou ela de várias formas, que vai desde o início do IC, do mestrado, etc. Você vai passando vários vales da morte e está dentro de um teto seguro, ter orientador, ter grupo, ter infra, ter network, etc. Vai te ajudar, né, a passar por tudo isso. Bom, aí eu trago para vocês um pouco, para a gente trazer uma outra reflexão aqui. Poxa, professor, é verdade, né? Estou com a ideia lá da pesquisa, né? Igual a Patrícia começar a passar por tudo isso. Estou dentro da universidade, mas não é fácil, né? Não tenho tanta... Falta apoio, falta às vezes... Imagina se a gente encarasse a Unesp, que a maioria hoje é tudo Unesp, né? Fosse uma empresa. Vocês conhecem, você foi trabalhar na empresa, entrou aqui dentro, tem um RA, você faz parte da empresa. Quantos funcionários nossa empresa tem? Vocês têm ideia? Quanto movimento, quanto de dinheiro a empresa movimenta? Vocês têm ideia? Alguém sabe o orçamento da Unesp? Quanto que gasta por ano? Funcionários, vocês têm ideia quantos funcionários? Programa de graduação, quantos nós temos? Olha só, nós temos mais de 4 bilhões só de ICMS. Se você pegar Roraima, Rondônia, talvez, se juntar as 3 públicas, é orçamento de investimento de muito estado inteiro. É caso de bi. Se a gente fosse uma multinacional, 4 bi, fácil ser uma multinacional. Mais de 1.900 laboratórios. 1.900 laboratórios. Mais de 800 grupos de pesquisa. Se juntar aluno de graduação, pós-graduação, terceirizado, tal, a gente chega a 100 mil pessoas fácil. Olha o tamanho da estrutura que a nossa empresa tem. Ah, mas não está aqui tudo em Rio Claro. Mas com network, com um telefone, com um professor, você pode ter acesso a várias coisas que você nem imagina. Você pode acessar vários aspectos. Para quê? Para ajudar você no seu desenvolvimento, de transformar a tua ideia, de levar a sua ideia para frente, para onde você pretende ir. E de resolver problemas para a sociedade. Igual a gente está falando aqui de mudanças climáticas e outros temas centrais que está aí na mesa, né? Esse processo que eu estou convidando vocês não é ideia minha, está muito longe de eu ter inventado isso. É comum já em vários países, no Brasil está cada vez ganhando corpo, que é a ideia do funil da inovação. Que você tem aqui no começo a ideação, pesquisa e desenvolvimento. Ideação, pesquisa e desenvolvimento. Essa fase aqui da ideação, pesquisa e desenvolvimento, você tem que buscar recurso. Lá em cima tem um monte de fonte. Você vai em um monte de órgão, um monte de lugar, a maioria é público, né? Por quê? Porque a maioria privada normalmente não quer correr risco. Então, normalmente ele não vai querer investir em ideias, em coisas muito... Ou alunos começando, uma startup começando. Depois que você passa do desenvolvimento e começa a ir para frente, você pode avançar e registrar um produto e seguir esse caminho aqui, tá? Essa ideia do funil da inovação,
que vai de ideia até você chegar lá no final, abrir uma empresa, ter uma inovação, um produto, uma tecnologia, a gente pode trabalhar de várias formas. As principais é inovação fechada, que a maioria trabalha assim, e isso tem mudado, graças a Deus. Mas, por exemplo, eu tenho meu grupo de pesquisa, meu laboratório, tudo segredo, só a gente aqui, e troca ideia só a gente aqui, é fechado. A gente pensa em coisa fechada. Ou, não, a gente tem vários, vai para o congresso, ouve crítica, apresenta, traz gente nova, mistura esse grupo com aquele cientista com aquele outro. As empresas também, tem empresas que ficam fechadas e tem empresas que resolvem abrir para até discussão com competidores para ver se ela fica melhor, né? Que é a inovação aberta, né? A inovação aberta tem crescido muito porque é aquilo, né? Você perguntar para sua mãe se você é bonito, você está se sabotando às vezes, né? Você acha que você está bem, você está fazendo inovação fechada, só dentro de casa. Aí quando você sai para fora e começa a ver a realidade, você se posiciona. E na ciência, nas empresas também. Várias empresas achavam que era líder de mercado, ficaram acomodadas, faliram. Surge um concorrente, surge uma nova cultura, um novo gosto, etc. Então, a inovação aberta tem sido muito praticada dentro da academia, dentro do mundo da inovação, dentro das empresas, né? E ela também permite a gente fazer a questão de cocriação e trazer novas fontes de financiamento. A cocriação, cada vez, ela tem ganhado espaço dentro da academia. Imagina, você vai fazer uma pesquisa lá e você traz a pessoa lá do campo, lá para quem você vai fazer a pesquisa, ou quem vai tomar o medicamento, ou quem vai investir, ou uma outra pessoa da sociedade, ou outros tipos de cientistas. Você traz tudo isso para discutir antes de você sair mandando a proposta. Você faz uma cocriação, tá? Então isso tem sido muito utilizado porque vem um pouco dessa ideia da hélice tripla. Tá? Outro ponto, alguém conhece aqui a hélice tripla? Desde aqueles estudos lá de financiamento da universidade, de investimento em pesquisa e de análise de todo esse ecossistema, tem um ponto muito interessante que começou as políticas públicas para a ciência avançar, principalmente para gerar inovação, gerar novas empresas e tecnologia, que é a ideia da hélice tripla. Que é um pouco assim, olha, para que eu vou formar um monte de gente especializada numa área que eu não tenho onde trabalhar? Ou não tem demanda da sociedade para aquilo? É uma lógica meio... Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar próximo as universidades, os centros de pesquisa, etc., próximo onde tem empresas que vão demandar ou vão cobrar pesquisa, ou vão arrumar emprego para aquele pessoal ali, e o governo próximo também, para fomentar política pública, para financiar aquelas primeiras fases de desenvolvimento das pessoas, das tecnologias, etc. Você faz esse triângulo. Então, se eu vou colocar uma universidade, vou implementar uma universidade, eu vou ver isso. Tem programas do governo, estruturas ali próximas. Você tem empresas desse ramo, dessa área próxima. Você tem outras, você tem que fazer esse, que é um pouco também baseado no fluxo econômico, monetário, etc. Se você for pensar, famílias, empresas, quem compra, quem consome, meio que está próximo, né? E quando você pega, às vezes você rompe isso, vai ficando mais difícil. Hoje já se discute, já se coloca a hélice quádrupla, quíntupla, outros atores dentro desse ecossistema. E na prática a gente tem visto isso, né? Você às vezes cria um curso ou cria uma universidade num lugar que não tem nada a ver com a aptidão, aí fica lá tentando sobreviver e etc, é difícil. Ou às vezes você também, como profissional, está num lugar que às vezes não absorve isso, né? E aí desse processo começou a surgir algo que aí é outro convite que eu faço para vocês do mundo da ciência. Eu fiz minha iniciação científica, eu estou me formando, eu começo a ter um pouco desses conceitos de inovação, começo a me aproximar um pouco desse mundo, né? Eu vou abrir minha startup, né? Que agora também é um pouco... Está mais comum nessa palavra startup para todo lado, né? Eu vou abrir uma startup. Bom, startup. O que é uma startup? Pessoal, startup, se você for amanhã lá, pegar um contador, ou for lá na junta comercial, ou for procurar para abrir uma empresa, já lá eu quero abrir uma startup. Não existe
na nossa legislação, uma startup. Existe um microempreendedor individual, o MEI, né, uma empresa que vai no super simples, uma LTDA, etc. Não tem uma startup. Startup é um apelido. É um apelido. Então, qualquer empresa pode ter esse apelido de startup. Tá? Mas para ter esse apelido, ter esse rótulo, ela tem que quê? Tem que buscar inovação no seu negócio. O que é inovação? Inovação é gerar valor. Então, Bruna está desenvolvendo uma empresa lá, com a parte de câmera, de monitoramento, etc. Que valor você vai gerar? Gera valor? Gera. Opa. Ela traz tecnologia, ciência, pesquisa, coisa nova? Ou é uma empresa clássica? Ela é escalonável o que você está fazendo? Eu consigo ter repetição nesse negócio? Porque a gente inventa umas coisas que às vezes é meio caseiras, às vezes é manual, às vezes precisa de uma... eu consigo dar repetição para entrar para o mercado? E, principalmente, ela é ágil em relação ao mercado? Você está sempre fazendo pesquisa, buscando, correndo atrás? Não se... Por exemplo, a Kodak, que é um exemplo, todo mundo dá esse exemplo, é clássico, eu gosto dele, né? A Kodak era líder num segmento, um próprio staff dele mostrou para ele a câmera digital e eles falaram, não, isso não vai pegar. Dentro de casa mostraram para ele, olha, a gente pensou nisso aqui, desenvolveu ele. Ele foi lá, ofereceu para a Sony virou líder e a Kodak faliu. Então tem que estar sempre ágil, sempre olhando o mercado. E aí dentro do nosso mundo científico tem surgido as Deep Techs. Deep Techs é um caminho que alguns alunos começaram a ver a possibilidade. Tá? Deep Tech, né, o próprio nome diz, a gente vai usar a ciência, a gente vai usar a alta complexidade das pesquisas que a gente faz, vai pensar no potencial que o mundo está precisando, quais são as dores principais do mundo, e dentro da sua área de pesquisa, quando você vai fazer lá a introdução, o objetivo, vai tentar mostrar o porquê daquela pesquisa, você vai começar a usar tudo isso com as ideias de uma startup, e aí você vai fazer a pesquisa científica, pensar em fazer isso virar uma tecnologia, validar um protótipo, apresentar para o mercado e seguir. A gente chama então do empreendedorismo científico. Tá? Usar a ciência para empreender. Patrícia, todas aquelas questões que ela tinha lá desde o IC e tal, e aí avançou com a gente, fez lá as publicações dela, né? Fez IC, conseguiu passar essa parte de paper, etc. Tal. Registramos lá no repositório da Unesp, e aí? O que eu falo para ela, como a gente fala para vários? Obrigado, boa sorte, seu caminho. Não, ela foi para a inovação. Falou, professor, eu vou tentar empreender, vou para mestrado, vou pegar esses conhecimentos, vou fazer esse sensor aqui, que a gente está vendo que se a gente desenvolvesse esse equipamento aqui, ia mudar a vida do campo do pequeno produtor, porque ele vai monitorar lá o clima e vai dar alertas e vai ajudar ele a fazer manejo, isso vai ajudar demais. O grande produtor já tem essas tecnologias, o pequeno não tem, então o meu foco é fazer para pequeno produtor, custo quase subsidiado e mudar a vida no campo. E aí ela avançou, então da pesquisa dela a gente depositamos uma patente, então tinha um paper para sair agora que era dos sensores desses equipamentos climáticos, e aí a gente primeiro depositou essa patente, depois da patente aí mandou um paper com um pedaço, aí manda o artigo depois que deposita a patente, criamos o design de marca também do produto dela, né? Ela, junto com o produto, criou uma startup, mandou o projeto para a FAPESP, para o PIP FAPESP, eu vou mostrar para vocês. E aí não é mais eu investindo em bolsa e etc., ou a universidade. Já é ela, nesse momento aqui, ela passou de CPF para CNPJ. Nesse momento aqui, Patrícia agora é uma pesquisadora com CNPJ que tem um produto. Aí esse produto a gente registrou em nome da Unesp, laboratório, etc. Ele é licenciado para a startup dela usar. As vendas, etc., vai vir para a universidade também. E esse dinheiro que entra para a universidade vai pagar outras patrícias que vão fazer iniciação científica ou que vão precisar de reagentes para o laboratório e aquele começo do funil
da inovação, né? A gente tem alguns exemplos, nós temos no nosso grupo aqui, da inovação recente, nós publicamos, está lá no site, um portfólio de inovação de vários professores que atuam nessa área. A gente pretende avançar ainda mais com vocês e com mais colaboradores, né? Para fazer essa rota, né? Para quem quer, não é para todo mundo. É igual assim, ser cientista é para todo mundo? Todo mundo que quiser, sim. Mas nem todo mundo às vezes tem perfil para ser cientista, nem todo mundo tem perfil para academia, nem todo mundo tem perfil para mercado. Você tem que entender o perfil, tem que entender os caminhos. Agora, é muito ruim quando a gente tem só um ou dois caminhos, né? Ainda mais dentro da academia, quando você chega aqui e fala, só tem dois caminhos. É ser professor, concurso público ou, sei lá. Não dá para mais caminhos, ou trabalhar em conjunto, né? Então, trazer o conhecimento científico, desenvolver produto, ter esse perfil para empreender com o mundo científico, né? E ir para frente, né? E como tudo na vida sozinho é mais difícil, né? Esse caminho, se você tiver aí um ecossistema, pessoas para te ajudar, vai ser muito mais fácil, né? Então, se você tem um orientador, mentor de negócios para te ajudar, investidor, um laboratório para você validar e avançar com a sua tecnologia, com as suas ideias, né? Ambiente de inovação, pessoas da sociedade para você também não ficar na bolha, né? Olhar coisas de fora. Isso vai te ajudar, então, a você avançar. Ambientes de inovação existem vários. Você tem desde um cowork lá de inovação, até uma incubadora, até centro de inovação, até parque. Vocês aqui estão imersos numa das regiões do Brasil que mais tem ambiente de inovação. Aqui na cidade tem o centro de inovação, tem inclusive um professor da Unesp que coordena, que puxa. Aqui tem centro de inovação, aqui tem incubadora, aqui do lado tem um monte de parque, tem um monte de empresa que investe em pesquisa, em P&D, que investe em startup. Tudo aqui, ó. Você pegar essa BR aqui de Campinas, a região de Campinas aqui, aí descendo para cá, indo para São Carlos, chegando até, acho que até Botucatu ali. Essa rota aqui tem, no mínimo, uns 30 ambientes de inovação. Tá? Eu vou deixar link e coisas para vocês pesquisarem depois, lugares para vocês baterem nas portas. Isso daqui são ambientes de inovação que a Unesp criou. A Unesp hoje tem, acho que 17 ou até mais ambientes de inovação. Tá? Então, assim como o nosso aluno, quando queria, ou às vezes nem queria, no primeiro ano já falava, iniciação científica. Poderia ter iniciação ao empreendedorismo científico, iniciação ao, né? Mas hoje tem lugares que você pode bater na porta lá, igual você bater no laboratório tal, para aprender tal coisa, você tem caminhos, e isso em todas as etapas, tá? Da graduação até pós-doc, tá? Eu coordeno esse ambiente de inovação, foi um dos pioneiros da universidade. A gente tem um foco na parte da bioeconomia, da inovação verde, tecnologias socioambientais. Eu fico aqui no litoral de São Paulo, né, num paraíso lá que é o Vale do Ribeira, no meio da Mata Atlântica. A gente estruturou. Qual que foi a ideia? Nós juntamos um grupo de cientistas, o CBioClima está com a gente nisso, o Aquário faz parte de uma das estruturas colaborativas do centro. A nossa ideia aqui é gerar impacto para a sociedade com conhecimento científico. Então, a gente trabalha com investidor, com várias universidades, com vários centros, com várias empresas. Hoje nós estamos com startups, etc. A gente faz essa conexão através do governo do Estado de São Paulo. A gente é um órgão oficial hoje do governo do Estado de São Paulo. Temos todos esses parceiros ajudando o aluno, o pesquisador, a fazer essa rota da inovação, que não é fácil, né? E leva tempo. Essa é a nossa estrutura lá, que a gente tem e faz lá. Estão todos convidados para ir lá. A gente pode fazer parceria. Tem professores daqui que tem parceria com a gente, que o aluno vai para lá, está desenvolvendo algum produto, alguma coisa, uma empresa, fica um tempo lá, aprende um pouco, volta para cá, está numa pós, faz... nós temos disciplina na pós, que ajuda também a avançar nisso, tá? E aí... Opa, foi aqui. Passando aqui. Vou deixar para vocês... esse mundo da inovação tem muitas áreas de fomento. Muito mais que pesquisa, às vezes. E onde a pesquisa entra, também você entra, pode pedir inovação. Tá? Então,
Eu trouxe aqui para vocês, eu vou deixar um material que tem vários caminhos, ó, apoio financeiro direto, indireto, vários locais. Fala, professor, aqui eu tenho um laboratório, eu tenho um professor mentor, eu estou fazendo a minha pesquisa, eu queria avançar, às vezes falta recurso, falta apoio. Alguns caminhos que alguns colegas nossos já triaram, a gente foi fazendo esse mapa aí. Vou falar os principais, tá? Para mim, o principal para quem está no estado de São Paulo é o PIP FAPESP, sabe? É um baita programa. Quem não conhece tem que sair daqui já ir pesquisar na internet. É um baita programa. Você, aluno, não precisa nem ter empresa. Você pode ter a ideia da empresa. Você entra lá, tem a fase 1, fase 2, fase 3, você pode mandar na fase 1. Pega a tua ideia, pega a tua pesquisa, junta um grupo. Tem vários, no YouTube tem vários vídeos, tutorial, eventos que já tiveram lá dando dicas, tá? Que você manda projeto para a FAPESP. Primeira fase é 300 mil, depois é 1 milhão e aí vai indo. Eu tenho vários alunos, vários colaboradores, que isso foi a principal porta de entrada para, já dentro da academia, já sair com o negócio dele. Sebrae for Startups. Entra no site do Sebrae for Startups, lá tem um monte de oportunidade. Tem para quem está dentro da universidade, não sei se alguém aqui já viu esses do Sebrae, tem o Spark, Start, Speed. Esse daqui, ó, ideação, um monte de aluno dentro da universidade, a Unesp, um monte de aluno da Unesp de vários campos, entra, disputa competição, disputa, consegue prêmio, um monte de coisa bem interessante, eventos tem acontecido a turma do Sebrae. Tem Sebrae aqui na cidade, vocês podem procurar eles. Eles têm gente, equipe só para falar de inovação, só para ajudar vocês na inovação. Tá? O governo federal tem um programa Centelha, tá? É um outro que direto está abrindo. Ele tem desde de financiar ideias até projetos de pesquisas e até a parte final. Tá? Aqui eles pegam muito aluno de graduação e de pós-graduação. FINEP é outro, ele tem ali vários programas específicos, tem um só para ideia, um só para você fazer protótipo, aí tem os nomes aqui embaixo. Opa. Ó, FINEP Tecnova, FINEP Startup, FINEP só para mulheres, FINEP para crédito, você tem várias linhas lá, você chega com a ideia, chega com a pesquisa, mostra, olha, no meu mestrado eu avancei isso, eu pensava em fazer um extrato de plantas que podia ser um repelente que ia ajudar, etc. Você vai lá mostrando sua pesquisa, eu queria tantos mil, ou queria mais uma bolsa, eu queria investimento para levar do TRL 3, que foi o meu mestrado, minha graduação, para um TRL 5, e eu queria tantos mil ou uma bolsa para isso. Tá? Se você procurar no Google e em outras fontes, que eu também vou deixar para vocês, rola um monte de evento, desafio de inovação, evento, curso, treinamento, que também é uma skill aí que eu acho que é legal a gente da academia começar a olhar e aprender um pouco sobre isso, né? Também não só sou eu que estou falando sobre isso, você pega os últimos avaliações da CAPES, que antes era principalmente formação de pessoas, infraestrutura e publicação, agora começa a ser um impacto na sociedade também, um dos eixos, né? O impacto na sociedade, a relevância da pesquisa, bolsa produtividade que vários professores, né, têm, de pesquisa, você sabia que tem a Bolsa de Produtividade de Inovação? Então, se você faz inovação, se você desenvolve muito nessa área, você também é um cientista. Também tem Bolsa de Produtividade para isso. Tá? Eu não quero fazer PIBIC. Tem PIBIT na graduação. Tem o PIBIT. O PIBIT já é mais direcionado a algo mais relacionado à inovação, à aplicação da coisa. Né? Então, eu acho que tem vários caminhos que dá para a gente avançar em várias fases. Né? Patrícia avançou no dela, tem hoje publicações, tem patente, tem empresa aberta, fez toda essa rota que a gente tem avançado com nossos alunos. Recente ganhou um prêmio, né? O nosso grupo todo ganhou um prêmio, referência de inovação no mundo aquático, a gente ficou bem feliz com isso, né? E a Patrícia, na verdade, foi um exemplo que eu usei aqui para vocês de vários alunos que nós temos hoje. Eu não poderia ficar contando a história aqui de cada um, mas que passaram lá com a gente na incubadora, a gente chega
esse ano com mais de 80 alunos, mais de 40 empresas abertas. São essas empresas aqui. Eu tenho um aluno que chegou com auxílio, assim, para sobreviver e saiu do doutorado já com empresa que hoje ele financia a pesquisa de outros alunos nossos. Então, nós estamos hoje credenciados na incubadora, né? Mais de 30 startups. Hoje, esses alunos, essas patrícias que a gente tem lá, estão ganhando prêmio, estão conseguindo avançar com o seu conhecimento em vários lugares. E aí, a hora que eu pego a Unesp, né, um dos últimos levantamentos, a universidade, ó, ela conseguiu levantar algumas empresas filhas que saíram da Unesp, alguns alunos que fizeram Unesp e saíram da Unesp, só 300 empresas conseguiram levantar, para você ter uma ideia, faturamento de 2,5 bi, essas empresas, gerando nota fiscal. Nota fiscal tem o ICMS. O ICMS financia quem? A universidade. 10 mil empregos, diretos e indiretos, vai movimentar a economia. Então, começa a fechar um pouco as pontas lá que a gente foi falando, né? Eu não acho que a universidade ela é feita para ganhar dinheiro, acho que não é a mesma lógica de uma empresa. Acho que ela tem uma outra perspectiva, mas que a gente pode fazer alguns modelos diferentes aqui dentro para complementar e principalmente formar nós, virar cientistas empreendedores, para quem tem esse perfil, para quem quer se arriscar também nessa jornada, acho que é interessante. Isso a gente tem feito lá, né? E aí eu deixo o desafio aqui, deixo a pergunta para vocês, o que a gente pode fazer, né? Com tanto tempo de estudo, você só estuda, quando você vai começar, né, a trabalhar, né? A gente né, você só estuda, quanto tempo você vai... Então eu deixo o desafio aqui para vocês. Deixo esse presente também, tá? Esse livro, estou acabando de lançar ele, tá? Ele está nas bibliotecas, nas livrarias, eu trouxe para vocês aqui a versão em PDF grátis. É um livro que a gente fez, que ele vai ajudar você toda essa rota de empreender na área da bioeconomia azul, das tecnologias ambientais, que a gente traz aqui desde o começo da ideia até você chegar no mercado com um monte de ferramenta, com um monte de trabalho, que é o que a gente usa também para as rotas da FAPESP, de inovação, usa para outros programas. Se vocês complementarem esses livros aqui, você sai com um projeto de pesquisa lá pronto para chegar para o investidor, para investir na pesquisa de vocês, tá? Seja a área que for. Tá? Fica aqui, então, tá só por o QR Code aqui. E aqui está o QR Code da nossa incubadora, do nosso centro de inovação. Eu agradeço aí a oportunidade para estar falando um pouquinho com vocês. Fico à disposição para perguntas, para a gente bater um papo aqui. E um convite, quem quiser conhecer a gente lá, ficar um tempo lá, desenvolver pesquisa, projeto, novas ideias, com o time lá do Aquário de Ideias, a gente está à disposição. Obrigado, gente.